Olá, eu sou o pastor Felipe Santos e eu estou passando aqui para poder fazer uma indicação literária para você de um dos livros que eu tenho me deleitado aí na sua leitura, um livro fácil até de ler, não é? Mas que tem muito ensinamento para a gente. Já já eu falo qual é esse livro, mas primeiro eu queria falar com você a respeito da história dos batistas. Talvez você vai pensar, poxa, mas eu não sou batista, então não preciso me preocupar. Não, na verdade vale a pena você também ler, afinal, graças aos batistas é que hoje muitas denominações têm alguns privilégios no sentido de não pertencer mais ou ter que obedecer mais ao Estado, não é? E eu vou falar sobre isso agora aqui com você. Mas primeiro eu queria contar um pouquinho sobre a história dos batistas, né? Os batistas foram perseguidos desde o princípio da sua organização. Inclusive reformadores como Zwinglio mandavam afogar os batistas, tá? Ele mandava afogar os batistas porque ele acreditava que era um crime o que os batistas faziam, que era batizar novamente aquela pessoa que foi batizada quando era criança, por exemplo, não é? E eles mandavam então afogar essas pessoas. E é nesse cenário que os batistas se tornam a primeira denominação cristã a defender a separação entre igreja e Estado. Percebam então que mesmo sem você ser batista, a primeira denominação cristã a defender, publicamente a separação entre igreja e Estado foram os batistas. Em 1612, Thomas Harris, que é o pai dos batistas, a gente pode dizer assim, ele, por escrever uma carta falando que o rei não tinha poder sobre a fé das pessoas, ele foi preso e morto por defender que o Estado não poderia interferir na fé das pessoas. Então esse é um legado que os batistas deixam para várias outras denominações que pensam de igual forma hoje. Então em 1611, Thomas Harris, pouco tempo antes de ser preso e morto, ele escreve uma confissão de fé batista que representava os batistas gerais, que declarava que Jesus Cristo morreu por todos, ou seja, uma linha mais assimilada ali com a linha arminiana. E aí então em 1689 surge a Confissão de Fé Batista de Londres, fortemente influenciada pela Confissão de Fé de Westminster, sendo um dos documentos mais importantes da história dos batistas. Através desse documento aqui, os batistas particulares acabaram se aproximando muito mais então ali dos reformadores, da forma como os reformadores viam e interpretavam as escrituras. E ainda hoje esse é um livro importantíssimo, é um tesouro mesmo para os cristãos, importante você ler, independente da sua linha teológica, tá? É importante você dar uma boa lida nesse livro, porque ele vai te ajudar a compreender um pouco melhor a fé cristã ao longo da história, especialmente dos batistas, é claro. Então, por mais que a fé batista tenha começado ali com os batistas gerais, mais arminianos, e pouco tempo depois, pouco mais de 50, 60 anos depois, nós termos uma confissão de fé bem mais no cunho reformado, talvez mais infralapsariano, é verdade, mas ainda assim bem mais calvinista. A leitura dessas confissões de fé é de suma importância para você conhecer mais da história do cristianismo. Então eu deixo aqui a indicação desse livro para que você possa aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre o cristianismo, a história do cristianismo e, por que não, a história dos batistas. Tá certo? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, de indicações literárias, me deixe saber que eu posso indicar tantos outros livros importantes aí para a fé cristã e para o seu aprofundamento no seu conhecimento teológico e bíblico. No mais, fique com Deus. Tchau.